Questão 3 diz o seguinte: você está gerenciando um projeto de construção de uma estrada e pediu à sua equipe para calcular as métricas atuais de valor agregado, para determinar o desempenho do projeto. A sua equipe relata que o índice de desempenho para término, também chamado de IDPT, é de 0,9, com base no orçamento no término. Já já vai ficar importante, vai ficar claro para vocês por que eu falei essa informação aqui, que ela calculou o IDPT com base no orçamento no término, tá? Qual das seguintes opções é verdadeira em relação à situação atual do seu projeto, conforme refletido por esse valor de IDPT? Então vamos lá, o que é o IDPT? O IDPT é o valor do IDC, e aí, de repente, quem não te souber o que é, vai ficar meio aflito com a sopa de letrinhas, mas eu vou tentar explicar da forma mais fácil possível aqui, mesmo para quem não entende de gerenciamento de valor agregado, tá? Então, o IDPT é o valor do IDC que deve ser atingido no restante do projeto para que o orçamento seja cumprido. Então, vamos lá, eu vou começar a fazer algumas figurinhas aqui, deixa eu voltar a caneta vermelha. Vamos supor que eu tenho aqui o momento 0 do meu projeto, eu tenho o momento 3 meses depois do meu projeto, e esse 0 ficou parecendo um D, né? E eu tenho o momento final do projeto, que é 10 meses, tá? Vamos supor que eu estou previsto aí meu projeto para terminar em 10 meses. Vamos supor que quando chegou aqui no final do terceiro mês, nesse ponto aqui, eu fiz algumas medições de análise de valor agregado, né? E o que foi dito ali é que aliás, não foi dito nada, foi dito que o meu IDPT nesse momento era igual a 0,9, tá? Agora, o que é o IDPT? IDPT é o IDC que deve ser atingido no restante do projeto para que o orçamento seja cumprido. Então, IDPT, quando eu digo que o IDPT é 0,9, significa que IDPT é o IDC que eu tenho que ter daqui até aqui para que o projeto termine certinho do jeito que eu imaginei inicialmente, tá? E se o meu IDC que eu preciso, o que acontece? Qual que é a interpretação do IDC primeiro? Se o IDC ele for maior que 1, significa que o meu projeto está bem do ponto de vista de orçamento. Ou seja, eu gastei menos para fazer, eu gastei menos do que eu achei que eu ia gastar para fazer aquilo que eu fiz, tá? Então vamos supor que até o terceiro mês, o que eu fiz aqui eu estou construindo uma casa e aqui eu fiz a fundação da casa e já fiz, aliás, eu fiz a fundação da casa, vamos supor, gastei 3 dias para fazer isso, eu sei que é meio esquisito, mas vamos supor que seja, e que eu tinha imaginado que eu ia gastar para fazer essa fundação da casa, sei lá, 100 mil reais, por exemplo. Se eu gastei mais do que 100 mil reais, significa que meu IDC vai ficar menos que 1. Se eu gastei menos do que 100 mil reais, significa que meu IDC vai ficar maior que 1. Então, se eu tenho um IDC, por exemplo, de 1,2, isso é bacana, isso é legal. Significa que o meu projeto, eu gastei menos para fazer aquilo que eu imaginei. Agora, se eu tenho um IDC aqui de 0 a 3 meses de 1,2, significa que para o projeto inteiro ficar igual a 1, eu poderia ter um IDC menor aqui. Eu poderia ter um IDC, por exemplo, de 0,9. E esse seria o meu IDPT. Mas repare que aqui o que está sendo dito é o contrário. Ele está dizendo que o meu IDPT, ou seja, o meu IDC... está dizendo exatamente isso. Está dizendo que o meu IDC aqui, na segunda etapa do projeto, poderia ser 0,9. O que significa dizer que o meu IDC, até o momento, ele está bom, ele está maior que 1. Se aqui ele pode ser ruim, é porque aqui ele foi melhor do que eu esperava. Então, o que significa essa informação, gente? Significa que o meu projeto ele está dentro do orçamento. Se eu tenho um IDC hoje que é de 1,2, e essa, gente, se porventura você está com alguma dificuldade em entender essa questão e você não sabe o que é valor agregado, não se assuste, não fique preocupado, porque aqui eu estou só tentando mostrar que tipo de questão que aparece e estou tentando dar o meu melhor aqui sem entrar muito a fundo na explicação dos conceitos. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, se o meu IDC, né, de 3 a 10 pode ser ruim, e isso está dado pela informação de IDPT, que é 0,9, o meu IDC aqui significa que ele está bom. Ou seja, significa que o projeto ele está dentro do orçamento e não que ele está acima do orçamento. Se ele estivesse acima do orçamento, o meu IDC inicial aqui ele seria ruim, ele seria, por exemplo, de 0,8, e o meu IDC aqui teria que ser maior do que 1, ou o meu IDPT seria maior do que 1.
beleza? Então, o projeto ele não está acima do orçamento, ele está dentro do orçamento e não dá para dizer nada a respeito do prazo. Essas informações aqui não dá para dizer que o meu projeto está atrasado e nem que o meu projeto ele está adiantado. Muita gente tem dito ultimamente que as questões de cálculo têm aparecido menos dentro do exame PMP, mas questões interpretativas como essa é bem provável. Ainda não vou dizer que ela vai aparecer aos montes, mas eu diria que o PMI deixou de colocar questões de cálculo, mas ela ainda pode exigir que você entenda qualitativamente e conceitualmente esses indicadores para dizer exatamente o que eles significam numa situação real de projeto, tá bom? E se você gostou dessa questão e dessa resolução, é porque você tem interesse em gerenciamento de projetos na certificação PMP ou até na certificação CAPM, que é a irmã mais nova aí da PMP, né? E é bem provável que você queira saber mais a respeito do meu curso preparatório para essas duas certificações, tanto a PMP quanto a CAPM. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link onde tem um outro vídeo explicando como é que esse curso funciona e tem também a possibilidade de você se inscrever para a lista de espera desse curso. E é bem interessante você estar nessa lista de espera, porque quem está nela normalmente consegue fazer uma inscrição para o meu curso com desconto substancial. E às vezes a gente até consegue fazer a antecipação da inscrição para que você comece a estudar até mais rápido do que estava planejado inicialmente. Então vai lá, assiste o vídeo e se inscreve na lista de espera.